Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Olha só, governo acha que Trump quer mudança de regime no Brasil e prevê ações para além de Bolsonaro. Ou seja, o que o Lula está falando aqui? O que o governo Lula está falando aqui? Golpe! Golpe! Os Estados Unidos querem dar um golpe no Brasil. Vamos entender esse assunto aqui, porque eu falei para vocês que o PT ia seguir esse caminho. Eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda radical, o Lula, vai querer esse caminho de brigar com os Estados Unidos abertamente, dizer que é um golpe, então vamos dar o nosso golpe aqui. Mas eles sabem que não tem força para isso ainda. Então isso aqui, na verdade, é muito mais uma confissão de derrota. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Mr. Magnitsky, anarco-empresário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O governo brasileiro encara os tarifaços e sanções impostas pelos Estados Unidos como uma tentativa de mudança de regime. Mudança de regime é o quê? Golpe. O Trump está querendo dar um golpe no Brasil. Mas que golpe que ele está querendo dar? Ah, ele quer que Bolsonaro concorra nas eleições anos que vem. Uai, que história é essa? E desde quando isso é golpe? O Bolsonaro é o principal representante da oposição no Brasil. É direito dele concorrer nas eleições ano que vem. É um absurdo inventarem essa história toda para tirar o cara das eleições ano que vem, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Na visão de fontes do Planalto, os Estados Unidos podem, inclusive, questionar a legitimidade das eleições de 2026. Não. O Trump já falou que se não tiver Bolsonaro concorrendo em 2026, que não vai aceitar o resultado das urnas. E é isso mesmo, é lógico que vai. Porque, evidentemente, estão corretos. Se não tiver Bolsonaro concorrendo, estamos no mesmo grupo da Venezuela, do mesmo grupo da Nicarágua, né? Que são países que fazem exatamente isso que o Brasil está fazendo. Prendem os opositores, proíbem opositores de concorrer nas eleições, a troco de dizer que, não, democracia. Pergunta para o Maduro. O Maduro falou que estava protegendo a integridade da Venezuela ao proibir a Marina Corina Machado de concorrer. Não porque ela desrespeitou uma regra eleitoral. Lógico que não desrespeitou nada, o que ela fez não tinha nada a ver com eleições, ela fez uma primária, então não tinha lógica nenhuma isso ser punido pelo governo, mas é aquele negócio, é igual o Bolsonaro. Eles inventam um motivo qualquer e punem a pessoa. Bolsonaro se tornou inelegível, né, a situação que ele está hoje, por conta de uma reunião com os embaixadores. Uma coisa que não tem nenhum poder de mudar nada no resultado da eleição. E, no entanto, fizeram isso com ele, né? E fizeram com a Marina Corina Machado. O Daniel Ortega, da Nicarágua, também prendeu vários opositores. Todos os candidatos que tinham alguma chance contra ele nas eleições lá foram tornados inelegíveis pelo mesmo motivo. Então, os Estados Unidos podem não questionar a legitimidade da eleição de 2026. Vocês estão certíssimos nisso. Isso é querer mudança de regime? Não. Isso é querer a democracia. A menos que eles considerem que já há um regime de ditadura agora. E os Estados Unidos querem que volte o regime da democracia. Nesse caso, eles têm razão. Os Estados Unidos querem uma mudança de regime. A volta da democracia, né? Aqui, ó. O governo brasileiro encara o tarifaço e sanções impostas pelos Estados Unidos como uma tentativa de mudança de regime, como um golpe, e acredita que as ações do Trump não se restringem à pressão sobre o julgamento do Bolsonaro. Para uma fonte do Planalto, as ações do Trump visam influenciar o processo eleitoral brasileiro. Nessa visão, na ideia do governo americano, é garantir que exista um candidato com afinidade ideológica com Trump na célula eleitoral presidencial de 2026. Sim, o Bolsonaro, exatamente, mas é isso mesmo, mas isso é o que é o correto. Uma grande parte da população brasileira se identifica com o Bolsonaro, acha que o Bolsonaro é a melhor opção. Por que esse cara não vai estar na célula? Só porque vocês não gostam dele? O governo brasileiro também acredita que, caso haja vitória do Lula no ano que vem, haverá questionamento da legitimidade da disputa no Brasil por parte do Trump. Se houver eleição ano que vem com a participação do Bolsonaro e o Lula ganhar a eleição, meu amigo, eu vou fazer o quê? Eu vou lamentar, como eu fiz em 2022, inclusive. Lamentei muito a sorte do Brasil. O Brasil entrou pelo cano. Como nós estamos vendo, está entrando pelo cano agora. Agora, não tenha dúvida, isso daqui é parte do que o governo está fazendo para chamar esse negócio todo de golpe. Lembra que eu avisei para vocês, eles vão tentar jogar para esse lado. Daqui a pouco eles vão dizer aqui, ó, o governo vê a ofensiva de Trump como mudança de regime no Brasil. É golpe. O Lula tá falando que o Trump está dando um golpe no Brasil. Lamento que maus brasileiros trabalhem contra o país, diz Alckmin sobre o Eduardo Bolsonaro. Então, olha só, é golpe. E qualquer pessoa
que criticar o governo Lula a partir de agora é um traidor da pátria, está traindo o Brasil. É esse o tipo de coisa que eles querem colocar para as eleições de 2026. Por enquanto, tá só de levinho aqui. Não, porque olha só, é uma mudança de regime, não chamaram de golpe ainda, mas mudança de regime é o quê? É golpe, né? Alguém forçar uma mudança de regime é golpe. A menos que seja sair de uma ditadura, que é o que a gente está vivendo agora, para a democracia. Nesse caso, tá ok, né? O deputado Eduardo Bolsonaro vem afirmando há meses que se Bolsonaro não estiver na célula eleitoral, os Estados Unidos não vão reconhecer a eleição no Brasil com muita justiça, como não reconheceram da Venezuela, como não reconhecem da Nicarágua. Países que prendem opositores para tirar eles de eleição, isso é injusto, isso não é válido, não pode, isso não é democracia, né? Aqui, ó, o Planalto vê um movimento dos Estados Unidos de reafirmar a América Latina como seu quintal. Não, isso é besteira. Além de pressionar pela absolvição de Bolsonaro no julgamento e criticar a prisão da ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, da direita, Washington manifestou apoio à prisão da ex-presidente Cristina Kirchner, de esquerda, na Argentina. Porque, de fato, ela foi condenada pelo mesmo motivo do Lula, corrupção. E nesse caso, de fato, houve o caso, né? O Lula, de fato, é um corrupto. Todo mundo sabe que é. No final de julho, o nomeado de Trump para ser o próximo embaixador americano na Argentina, o Peter Lamelas, afirmou que Cristina deveria receber a justiça que merece, junto com o Lula. O Lula ainda vai pagar pela corrupção que ele fez, tá? Eu sei que o processo do Petrolão já prescreveu. Infelizmente, os amiguinhos do Lula lá no STF deram um tiro na Lava Jato, mataram a Lava Jato, né, completamente, e como já passou, já deu prescrição, não tem como processar ele mais por isso, mas já tem nova corrupção do governo Lula, agora já tem motivos para prender o Lula de novo mais adiante, né? Aqui, ó, o secretário de Estado Marco Rubio saiu em defesa de Uribe, dizendo que o único crime foi lutar e defender incansavelmente a prática, e acusou o judiciário da Colômbia de ter instrumentalizado por juízes radicais, igual o Brasil, né? Uma das estratégias do governo brasileiro para não ficar isolado na América do Sul, para evitar o Grupo de Lima contra o Brasil, como afirmam integrantes do grupo, é criar vínculo com governos de direita na região. O Grupo de Lima foi formado em 2017 com chanceleres de países com governos de direita e centro-direita da região que pressionavam pela saída do Maduro e apoiavam o Juan Guaidó, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte, que os Estados Unidos está fazendo um golpe aqui no Brasil. E aí tem duas coisas disso daqui. Eu já falei para vocês, isso aqui é o comecinho de um processo em que eles vão tentar vender essa ideia de que os Estados Unidos estão dando um golpe no Brasil para chegar lá em 2026 dizendo que qualquer um que elogiar o Trump, elogiar Bolsonaro, está traindo a pátria, um traidor da pátria e não pode participar de eleição. É o que fala o Daniel Ortega lá na Nicarágua, é o que fala o Maduro na Venezuela. Eles estão querendo exatamente esse cenário, né? Mas a verdade é a seguinte, eu acho que eles não vão conseguir. Por quê? Porque a maior parte da população brasileira, mesmo a maior parte da elite aristocrática socialista de Brasília, sabe que é uma roubada. E nesse caminho de dar um golpe no Brasil, de forçar a eleição só com a esquerda no Brasil, jogar o país numa Venezuela da vida, é realmente afundar a economia completamente. E não que esse pessoal goste de democracia, não. Não que esse pessoal goste da direita ou goste dos brasileiros. Estão um pouco se fudendo para os brasileiros, só querem explorar os brasileiros mesmo. Mas, se a economia aqui ficar muito ruim, eles perdem dinheiro com isso. Então existe um interesse desse pessoal em manter uma economia saudável no Brasil. Aí eu vejo esse tipo de chamamento de golpe aqui como o tradicional canto da derrota do petista, né? Todo petista, quando vê que perdeu alguma coisa, chama de golpe. O impeachment da Dilma, o que aconteceu? Golpe. Quando o Lula perdeu as eleições para Fernando Henrique Cardoso, chamaram de quê? Golpe. Sempre que o PT perde alguma coisa, ele chama de golpe, né? Inclusive a eleição do Bolsonaro em 2018. Por que criticam o Bolsonaro até hoje, dizendo que ele foi golpista? O Bolsonaro nunca fez nada de golpe. Perdeu a eleição, na semana seguinte estava começando a transição, colocou os generais militares, os comandantes militares que o Lula indicou, ainda antes de terminar o mandato dele. Vê se isso é coisa de alguém que está dando golpe, não tem lógica nenhuma, né? Mas a narrativa do PT é chamar de golpe, né? E embarcou nessa narrativa do PT a centro-esquerda, que é o pessoal do PSDB, do PSD, o Alexandre de Moraes, essa turminha toda ali, né? Então, no final das contas, o que esse pessoal está querendo é isso, mas a elite aristocrática já botou um freio, não vai conseguir avançar. O que eu acho que está acontecendo aqui já é o choro da derrota. O choro da derrota petista, conhecida, golpe da Dilma, não sei o que lá, deram um golpe na Dilma, tadinha da Dilma, deu um golpe, não tinha nada, golpe. Enfim, não vai acontecer nada nisso daqui, assim eu espero. A gente tem que ficar atento, porém, tá? Porque que o Lula quer isso, eu não tenho dúvida alguma. O Alexandre de Moraes, agora que está isolado no STF, vai apostar nessa saída aqui também, eu não tenho dúvida nenhuma. Para esses dois,
a situação é, vai com tudo, dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. A questão é o resto do país tem que segurar esse pessoal. E eu tenho certeza que vão segurar. Já viram que deu roubada, que deu ruim nessa parada, já estão costurando alguma coisa para resolver esse assunto por lá. E isso daqui é só choro do Lula mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.